Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto que, honestamente, tira o sono a muita gente no mundo empresarial: a segurança dos dados. É verdade, e não vamos ficar só pelo básico. O nosso foco é muito claro: perceber como é que a inteligência artificial está a pegar nos backups, aquela tarefa que todos conhecemos como sendo, vá lá, um bocado reativa e chata, e a transformá-la em algo, bem, em algo inteligente e numa verdadeira vantagem competitiva. Muito bem, vamos então ao cerne da questão, o desafio dos dados. A quantidade de informação que as empresas hoje em dia têm de gerir é simplesmente brutal. A complexidade, o volume. E a verdade é esta: os métodos que usávamos antigamente, os backups tradicionais, olhe, já não dão conta do recado. Ponto final. E isto leva-nos a uma pergunta que devia estar na cabeça de qualquer gestor a qualquer hora. Com as ferramentas que se tem hoje, será que os dados mais importantes do negócio estão mesmo a salvo? É que vamos ser sinceros, os riscos não param de aumentar e estão cada vez mais elaborados. E olhem, a diferença entre o que tínhamos e o que precisamos é um abismo. Pensem nos backups tradicionais. São, por definição, reativos. Esperam que a desgraça aconteça para depois, talvez, resolver. São lentos, dependem de alguém ir lá carregar num botão, e onde há pessoas há sempre a possibilidade de erro. É normal. E o pior de tudo, contra as ameaças de hoje como ransomware, são quase inúteis. O que é que se precisa hoje? Exatamente o contrário. Rapidez, agir antes do problema, fiabilidade total e uma defesa que, lá está, nunca para. É aqui que a conversa muda de tom, porque para responder a estas novas exigências não basta fazer um pequeno ajuste. E é por isso que surge esta solução inteligente. A inteligência artificial não é só um upgrade, é uma mudança de paradigma, uma revolução na maneira como se olha para a proteção de dados. Mas então, o que é isto da IA nos backups, na prática? Bem, imaginem um sistema que não se limita a fazer cópias. É um sistema que está sempre atento, a observar, a aprender com os padrões dos dados. E, com base nisso, ajusta-se sozinho, de forma autónoma. O ponto-chave é mesmo este: tira o fator humano da equação repetitiva e, ainda mais importante, consegue prever problemas. Antecipa-se. Ok, isso soa tudo muito bem na teoria. Mas vamos ao que interessa: os resultados práticos. O que é que isto traz de bom para uma empresa no fim do dia? E a coisa resume-se a 3 pilares que toda a gente entende: mais segurança, muito mais eficiência e, claro está, menos custos. Simples. Exatamente. E vamos começar pela segurança, porque sem isso nada mais importa. A IA aqui funciona como, pensem num guarda sempre alerta, que nunca dorme. Consegue detectar coisas estranhas, como os primeiros movimentos de um ataque de ransomware, e reagir imediatamente para conter o problema. Mas o mais espetacular é que não se fica por aí. O sistema aprende com cada susto, com cada incidente, e fica mais forte, mais inteligente para a próxima vez. É uma adaptação constante. E essa inteligência toda, na parte da segurança, tem um efeito dominó no resto das operações. Torna tudo mais eficiente. Por exemplo, ao perceber como os dados são usados, a IA consegue otimizar o espaço de armazenamento. Não há desperdício. Mais, consegue prever falhas de hardware antes que elas aconteçam. E, se o desastre mesmo assim ocorrer, o tempo para pôr tudo a funcionar outra vez é drasticamente menor. E todos sabemos o que isto significa. Menos tempo parado é menos dinheiro perdido. A conta é fácil fazer. E chegamos ao ponto final que interessa a toda a gente: o dinheiro. O impacto nos custos é direto e é fácil de medir. Se o armazenamento é otimizado, compra-se menos hardware. Se os processos são automáticos, precisa-se de menos horas de trabalho para gerir isto. E, o mais óbvio de tudo, se consegue evitar uma falha grave, bem, evita-se uma despesa que podia ser astronómica. Claro que chegados a este ponto parece tudo perfeito. Mas atenção, isto não é magia. Não se instala com um clique. A realidade é sempre mais complexa, não é? Esta transição para a IA exige um plano, exige estratégia. E há desafios bem reais que qualquer empresa tem de pôr em cima da mesa antes de dar o passo. Há aqui alguns pontos que são mesmo cruciais. Primeiro, a parte técnica. Como é que se integra uma coisa destas com os sistemas que a empresa já tem a funcionar? Depois, a questão da segurança e da privacidade durante a implementação tem de ser irrepreensível. E, por fim, um ponto que às vezes fica para trás, mas que é absolutamente vital: as pessoas. As equipas têm de ser formadas, têm de se adaptar, senão a ferramenta, por muito boa que seja, não serve para nada. Exatamente. E é importante não olhar para esses pontos como barreiras, mas sim como as peças de um puzzle estratégico. Porque a verdade é que, com um bom planeamento, a integração da IA deixa de ser vista como um problema técnico para se tornar naquilo que é na realidade: a construção de uma vantagem competitiva enorme. O que nos leva, naturalmente, a olhar para o futuro. Porque se o que temos hoje já parece impressionante, acreditem, é só a ponta do iceberg. A velocidade a que isto está a evoluir é alucinante. Ora bem,
Hoje, já temos esta otimização autónoma que falamos. O passo seguinte, que já está mesmo aí à porta, é a análise preditiva a sério, em que os sistemas nos vão avisar de uma falha num disco ou num servidor antes de ela acontecer. E mais para a frente, o futuro passa pela integração total com tudo o resto, com a internet das coisas, com o 5G, a proteger em tempo real uma quantidade de dados que hoje é difícil até de conceber. Portanto, para resumir a ideia central, a conversa mudou. Já não estamos a falar de fazer uma cópia de segurança. Isso é o passado. Estamos a falar de ter uma estratégia de proteção de dados. Uma estratégia que pensa por si, que se adapta e que, mais importante que tudo, age antes de ser preciso. A grande questão, no fundo, já não é se a inteligência artificial vai passar a proteger os dados das empresas. A verdadeira questão é quando é que isso se vai tornar a norma. E a pergunta que fica no ar é: as empresas estão de facto preparadas por que aí vai?